Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Ainda nesse momento de quarentena, né, que estamos separados em termos de distância, mas em Deus estamos sempre juntos para a honra e glória do nosso Deus, né? E vamos compartilhar hoje com vocês um pouco da palavra do Senhor, conforme consta lá no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versos 1 ao 13, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amados irmãos e irmãs, quando Deus institui assim a Páscoa, o povo hebreu estava num momento de bastante dificuldade. O povo hebreu ele se encontrava como escravo do Egito. E quando pensamos em escravidão, nós pensamos justamente que o povo escravo, ele não tinha sua liberdade. E uma vez que ele não tinha sua liberdade, a vida deles se resumia apenas a agradar aos seus donos, aos seus senhores. E assim várias pessoas do povo hebreu já nasciam como escravos, cresciam como escravos, casavam, tinham seus filhos, netos, bisnetos, e esse ciclo continuava ao ponto de que, pelo menos, eles passaram por 450 anos sendo escravo do povo egípcio. Nesse ambiente de dificuldades, o Senhor instituiu a Páscoa. De que forma, então, o Senhor Deus institui a Páscoa, conforme aqui o relato bíblico que nós lemos? O povo hebreu, então, ele deveria escolher um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Deveriam assar este animal totalmente no fogo, sem adição nenhuma de água. Além disso, o sangue do animal ele deveria ser aspergido nas portas das casas. Eles deveriam comer esse cordeiro assado, e além do cordeiro assado, deveriam também comer
pães sem fermento e ervas amargas. Essas ervas amargas, elas simbolizavam justamente todo o período de sofrimento, todo o período de dificuldade, todo o período de escravidão que o povo passou durante aquele período no Egito. Os pães sem fermento, eles lembravam justamente que após aquela refeição o povo já deveria estar pronto para poder partir. O pão sem fermento, ele simbolizava a pressa de sair do Egito, a pressa que Deus tinha para que o povo deixasse o Egito ainda naquela noite. Essa então foi a Páscoa que Deus institui lá no livro do Êxodo. E a palavra Páscoa, ela significa passagem. Quando na ocasião aqui do Êxodo, essa passagem simbolizava justamente a passagem da escravidão para a liberdade. Era a passagem, era uma mudança da época que o povo hebreu estava escravo no Egito, sem seus direitos, sem sua liberdade, e eles agora estavam deixando essa escravidão para um momento de liberdade, mas uma liberdade agora com a liderança de Deus, com a condução de Deus para uma nova vida e um novo recomeço na vida daquele povo. E pensando então no Novo Testamento, como será que o Novo Testamento vai trazer para nós sobre a questão da Páscoa? Nós podemos conferir lá no livro de Marcos, capítulo 14, dos versos 22 ao 26. Marcos 14, de 22 a 26, nos vai dizer o seguinte: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora no Novo Testamento, a Páscoa ela ganha um novo significado. É Jesus agora que é o Cordeiro de Deus. É Jesus agora que tem o seu corpo e o seu sangue entregues como sacrifício. O pão simbolizando o corpo de Cristo, o vinho simbolizando o sangue de Cristo. E tanto o corpo como o sangue, tanto o vinho como o pão, então, são entregues em favor de nós, para que tenhamos vida e tenhamos assim uma vida de abundância e tenhamos assim uma vida do ponto de vista que o Senhor deseja para o seu povo. Ainda no livro de Efésios, capítulo 2, os versículos 4 e 5, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Efésios 2, versos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foi para isso que ocorreu a Páscoa. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, pois o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que sejamos inimigos de Deus. E nesse momento em que estávamos mortos no pecado, Deus, pelo grande amor com que nos amou, nos dá vida através de Jesus. O Novo Testamento, nós sabemos que ele foi escrito na língua grega. E a palavra que foi traduzida lá no grego como vida, a palavra zoe, ela vai nos dar justamente o sentido de vida plena, vida completa, mas não uma vida que é restrita apenas à nossa vida terrena,
mas uma vida completa, uma vida plena, principalmente visando a eternidade. Então a Páscoa no Novo Testamento, ela significa, de novo, uma passagem, mas agora uma passagem da escravidão do pecado para a liberdade, mas uma liberdade não para que façamos aquilo que nós desejamos fazer. Essa liberdade, ela é uma liberdade para que vivamos conforme a vontade do Senhor através de Jesus. Páscoa é vida. Páscoa é vida em Cristo. Páscoa é vida com Cristo. Esse é o sentido da Páscoa. Jesus, então, ele se oferece como sacrifício vivo para que possamos termos vida e vida em abundância por meio da sua morte e ressurreição. Possamos estar assim nos aproximando de Deus para termos uma vida completa, uma vida plena, conforme a vontade de Deus para cada um de nós. E é essa vida plena e vida completa que deve nortear, que deve dirigir os nossos passos todos os dias. É através da Páscoa do Senhor que devemos viver e cumprir a nossa missão na terra. Nosso trabalhar para o reino de Deus, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, tudo que venhamos fazer, nós temos que ter em mente de que a Páscoa do Senhor simboliza justamente essa passagem, a passagem daquilo que é do velho homem, a passagem daquilo que nos afasta da presença de Deus para aquilo que nos aproxima de Deus. O abandono do pecado para agora assumir uma nova vida através de Jesus para cumprirmos a vontade de Deus neste mundo, que é levar o Evangelho a outras pessoas, mostrar às outras pessoas a verdadeira Páscoa que é por meio de Jesus. Páscoa é vida e vida com Cristo, vida em Cristo e vida para Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Desejamos então que Deus assim abençoe a sua vida ricamente, toda a sua família, toda a sua casa. Feliz Páscoa, em nome de Jesus. Amém.